Então é isso aí, pessoal. Bem-vindos aqui ao canal Gap Filosófico. E faz muito tempo que eu não faço vídeo dessa forma aqui no canal, né? Reagindo, dialogando com outros conteúdos. Na verdade, faz tempo que eu não faço nenhum tipo de vídeo mais espontâneo, a não ser live ou grupo de estudo. E desde já, antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, considere apoiar o nosso canal, nosso trabalho independente aqui no canal, tá? No Pix, aí na descrição do canal. Gapfilosófico@gmail.com. E ajuda no canal, você ajuda todo o processo coletivo que envolve aqui outros canais, né? Também, que são orientações filosóficas, psicocinética. Agora, mais recentemente, criamos outro canal que é o TV Pindorama Oficial, com conteúdos voltados para pautas indígenas minoritárias no geral, né? Pautas de anticolonialidade, pautas de questões raciais e derivados, né? Sigam o podcast Filosofia das Margens no Spotify também, dos nossos colegas aqui, tá? Ah, e é isso, né? Todos os outros projetos estão anexados aí também na aba de parceiros, no canal do Hazard Movie, né? Nosso produtor cinematográfico e etc. E vamos ao vídeo, né? Antes de qualquer coisa, agradeço aí, deixa o like, tá? Indique o canal para um amigo, nos ajude a chegar à meta aí de 5.000 inscritos, até antes aí do meio do ano, pelo menos, né? Assim você também colabora, deixa a sua opinião. A gente vai produzir um diálogo aqui sobre a questão do trabalho, né, no nosso contexto contemporâneo, questão que eu venho mencionando já há algum tempo, que há uma espécie de modificação do paradigma da ideia do proletariado, né? De determinadas reivindicações que, na minha percepção, não se sustentam mais do ponto de vista daquilo que a esquerda, tanto a esquerda institucional quanto a esquerda que se auto-intitula radical, visam defender. Né? Lógico que o trabalho formal ligado à iniciativa privada, ele não se encerrou e, a meu ver, está longe de se encerrar, assim, mas está mais perto do que longe. Entretanto, há uma mudança de paradigma e de prioridades referente ao cidadão comum. Não gostei muito dessa palavra, né? Cidadão, que ela já traz em si mesma carregada de conceitos obtusos, né? Ligados a certos paradigmas da modernidade e adjacentes, né? Mas, assim, a nível de um diálogo mais simples, vocês entendem, né? A questão aqui é que esse dito cidadão comum, né, ele já se percebe que essa ideia de trabalho formal ligado a seja empresas de serviços, ou seja, processos de industrialização, que cada vez são mais escassos aqui no Brasil, ele não está mais valendo a pena do ponto de vista tanto econômico financeirista, assim como do ponto de vista econômico social e de investimento de vida, né? Então, se é para passar necessidade trabalhando que nem um burro de carga, né? Eu prefiro talvez passar a mesma necessidade e por vezes tem até algum conforto dependendo da situação e da engendração que esse indivíduo se insira dentro dessa complexa sociedade que a gente vive, nessa complexa sociedade brasileira que a gente vive, talvez ele consiga até um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conforto dentro de determinados processos do que está se matando de trabalhar para um patrão, né? Para um subchefe que é tão empregado subalterno quanto ele, mas acha que é classe abastada, né? Então vamos ver aqui algumas falas do Humberto Matos aqui dialogando com a senhorita Bira para poder suscitarmos algumas opiniões e colocar esse germe aí na sua mente, se você assim achar interessante. Então vamos lá, né? Não sei se está exatamente no ponto, mas assim a gente vai procurando, a gente vai achando. Vamos lá. É exatamente esse o ponto.
dentro de um relacionamento ruim, como a minha mãe está com o meu pai. Eu não vou aceitar desaforo do meu marido para uma casinha e ter um pequeno negócio. Tava sem áudio, agora tá com áudio. Vamos lá. Um jogo de soma zero, mas que só o trabalho produz valor. Então todo o valor acumulado pelo capitalista só tem um lugar dele vir, gente. É do trabalho dos seus empregados. E quando ela ficou quase 24 horas sem postar no Instagram, os seguidores se mostraram muito preocupados. Queridos, a Virgínia não só quer que vocês tomem no cu, como ela está fazendo de tudo para vocês tomarem no cu. Não existe sonho americano. Alguns de nós podem até conseguir ter algum conforto, comprar uma casinha e ter um pequeno negócio, mas serão poucos, quase nenhum. Exatamente por isso que vender a ideia de que você vai conseguir parar de ser explorado, que você vai conseguir ter sucesso e ter conforto, essa ideia é muito atrativa. E é por isso que esses influenciadores ficaram ricos. Eu repito, as pessoas estão cansadas desse mundo que vivemos, da pobreza delas, da falta de direitos, da falta de conforto. E a resposta que elas conseguem encontrar em todos os lugares é: tente ser um de nós, você pode ser um de nós, e nós não podemos. Esse discurso de mérito... Tudo bem, mas eu acho que essa ideologia, ela funciona porque existem muitos aparatos de dominação ideológica. Então é muito mais fácil a pessoa acreditar nesse discurso, porque é o discurso que ela é ensinada do dia que ela nasce até o dia que ela morre, do que compreender que a solução está na organização dos trabalhadores a fim de derrubar esse sistema. Por isso que o nosso papel é fundamental, né? Nós nunca podemos deixar de estar aqui. De conquistar as coisas está... Aí tem um rolezinho que ele comenta, né? Eu tava falando anteriormente sobre o papel dos influencers, né? E acho que relacionado a questões de apostas, né? E a esperança que as pessoas nutrem de torrar o único dinheiro que essas pessoas têm, no final das contas, com a esperança de milagrosamente, através dessas apostas, que é um fator de adoecimento, inclusive, fomentado, inclusive, pelas instituições, inclusive pelo próprio Estado aqui no Brasil, com a área de fiscalização, né? Que é uma grande ilusão, no final das contas, né? Essa suposta fiscalização, né? É mais um aparato ideológico, né? No final das contas, eu meio que discordo um pouco dessa visão do Humberto, do modo geral, de não... digamos assim, de mediar tudo pela visão tradicional marxista do ponto de vista de infraestrutura e superestrutura, porque eu acho que tem outras nuances, não que eu negue isso, né, mas eu acho que tem certas problemáticas que não atendem essa demanda necessariamente. Mas ela estava falando aí de como esses coaches, empreendedores, influencers, né, terminam aproveitando essa determinada brecha que vai ser promovida por questões, que é mais o ponto do vídeo que eu quero comentar, que é a questão do trabalho, a fragmentação da ideia de trabalho formal ligado à empresa privada. Eu não vou nem falar referente a trabalhos não produtivos ou trabalhos ligados a fomentações do Estado, porque aí eu acho que tem uma outra especificidade que é problemática também, meio privatista, mas é um outro rolê. Mas é isso que eles estão dialogando nesse dado momento, tá? Enfim, sigamos. Nos jornais, na televisão, no cinema, até na igreja, no seu celular, enquanto você está deitado na cama olhando o Instagram. Uma das razões mais óbvias da mudança do visual de Mark Zuckerberg para algo mais despojado é exatamente para, mais uma vez, adaptar você ao capitalismo. A geração Z está agora entrando no mercado de trabalho. A geração anterior, a nossa, não conseguiu grandes feitos. Se nossos avós e pais da classe trabalhadora tinham casa própria antes dos 30, nós, millennials, estamos beirando os 40 anos pagando aluguel. Assim como nós fizemos em relação aos nossos pais e avós, a geração Z está fazendo conosco. Nós olhávamos nossos pais e avós e dizíamos: eu, mulher, vou trabalhar para não ficar dependente de um relacionamento ruim, como a minha mãe está com o meu pai. Eu não vou aceitar desaforo do meu marido. Eu vou embora. Por isso eu vou trabalhar, para conseguir me sustentar. Eu não vou ficar como os meus avós, que se separaram de corpos e mal se falam, mas estão na mesma casa por questões financeiras. Eu não vou ficar 30 anos na mesma empresa como os meus pais. Eu vou procurar ganhar mais. Eu quero evoluir. Aí hoje, a geração Z, olha como nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando como camelos, com burnout, tomando remédio de ansiedade, de depressão, não temos mais um relacionamento estável, todos separados, divorciados, brigando por causa de pensão alimentícia, sem conseguir nada na vida. Então a geração Z quer ser como nós? Não. Agora eles percebem que eles precisam viver, não apenas trabalhar. Eu acho que é um ponto mais ou menos, não sei se é pra onde ela vai levar a conversa, mas é o que eu acho a respeito da geração Z.
E eu vou mais ou menos nessa linha aí, que é o seguinte. Bem, ele vai fazer o comentário dele aqui, mas eu quero apontar algumas coisas que eu acho importantes aqui. Ela falou da geração millennials, né, que é a nossa aí, que é de 30 para lá, 30 para 40, né? E realmente tem esse rolê, né? Eu sempre me senti frustrado, digamos assim, desde que eu tava beirando ali a fase adulta, né, final da adolescência para fase adulta, que eu me sentia praticamente obrigado a ir diretamente para o mercado de trabalho para arrumar qualquer trampo que fosse, por conta da situação, por conta desse espelhamento, né, que há inevitavelmente do ponto de vista familiar. E aí Deleuze e Guattari, né, que os marxistas tanto odeiam, chamam de pós-modernos, é outra mistificação que essa galera precisa se livrar urgente, de entender a importância desses autores que muitas vezes são, do ponto de vista crítico, filosófico, segundo eles compreendem, mais marxistas do que certas interpretações marxistas que eles fazem, né, que estão meio que estagnadas no tempo. Mas uma das coisas que eles dizem é que a família é o primeiro passo, né, de assujeitamento antes do Estado, né, no seu sentido micro. Então, você olha para sua família, você vê o fracasso. Isso estou falando das nossas classes, né, as classes que não são privilegiadas, né? E você vê esse processo de subalternização dentro da família, onde há esse elemento patriarcal, onde o homem trabalha, onde o homem provém, onde a mulher, de certa forma, se torna dependente, meio que uma empregada do homem dentro do sentido hierárquico, patriarcal, excludente, né? E tanto quanto, assim como mulher, assim como homem, há uma espécie de frustração mais para a mulher do que para o homem, né? Há uma espécie de frustração de olhar para esse cenário e de dizer assim, é só isso que tem, né? E aí entram certas políticas públicas, né? Como por exemplo foi a época do governo Lula ali, Lula 1, Lula 2, né? Que cria uma certa ilusão de ascensão social, né? E aí algo que facilita de certa forma essa busca por ascensão através do trabalho mediante uma espécie de independência para não passar pelas mesmas situações que você vivenciou do seu seio familiar. Só que isso aí é um outro aspecto de captura que continua reproduzindo, de certa forma, o tangenciamento das classes pobres ligadas a determinados sentidos de empregabilidade formal, né, como massa de manobra e massa explorada, alienada pela perspectiva do seu trabalho, e que vai continuar fazendo com que nós não consigamos absolutamente nada a não ser continuarmos a sermos explorados, né? E é sobre esse processo que ela está falando aqui, né? Então, e aí ele vai comentar o porquê ele acha que a geração Z, que é essa agora que está vindo aqui, mas já tem, e aí eu acrescento um elemento, não é só a geração Z que não quer mais esse tipo de trabalho. Eu acho que boa parte da população, millennials e mais velhos inclusive, já perceberam que esse rolê é um rolê sem futuro, já perceberam que esse rolê é um rolê que não se sustenta, já perceberam que o trabalho formal tá já com data marcada, trabalho formal ligado a empresas privadas, tá, para sua extinção, ou vai ter que haver uma espécie de mobilização política muito gigantesca por parte dessas empresas privadas para restituir essa ilusão de conforto com a empregabilidade privada novamente. O que eu acho difícil de sustentar, eu acho que o caminho é outro, né? Mas ele vai acrescentar os comentários dele. Eles já viram que é uma bobagem essa ideia de que se eu trabalhar vai dar tudo certo, porque eles estão vendo a minha geração que trabalhou e se fudeu e não deu certo. Então, se eu vou ter que me fuder trabalhando só para ter um prato de comida e um teto, se eu tiver um prato de comida e um teto sem me fuder trabalhando, melhor. Né? E o outro ponto que eu penso é o seguinte: para conseguir um prato de comida e um teto e ser humilhado num trabalho que me explora pra caramba, então eu vou ser explorado numa plataforma de gig economy dessas, um iFood, um Uber ou qualquer coisa do gênero, pro dia que eu tiver muito saco cheio eu não ligo o telefone e fico em casa, do que aceitar um trabalho num supermercado, numa escala humilhante, para ganhar um salário de fome e ainda ser avacalhado por um patrão, que é um outro ferrado que nem eu, que desconta em mim todas as suas frustrações. Então, se é pra ser um fudido trabalhando no 6x1 no supermercado, melhor eu ser um fudido trabalhando no Uber. Porque fudido por fudido, no Uber eu posso um dia não ir, e no outro dia eu vou de novo.
Se é para ser um fudido, eu preciso ser um fudido com esse mínimo de autonomia, que é uma falsa autonomia, porque eu não vou juntar nada mesmo. Né? E tem um outro ponto que também tem a ver com a realidade do Brasil neste momento, desta pressão dos aparatos de dominação ideológica a fim de implantar um neoliberalismo mais radical para que se aumente o desemprego e facilite a vida dos donos de supermercado que não conseguem jovem para trabalhar tipo escravo. Então, nesse ponto, gente, eu vejo uma potencialidade na dita geração Z. Não é que a geração Z não quer trabalhar, ela quer trabalhar, mas ela já entendeu. Ela já entendeu que... Aí é que tá o pecado dessa galera marxista, porque a galera interpreta a ideia do não trabalhar como se fosse um crime. Mais nego bispo, menos estigmatizações e tesão com essa ideia de trabalho a todo custo. Né? Porque aí tem dois pontos, né? Eu acho que sim, há uma lacuna, como estava sendo falado anteriormente, para existe uma espécie de captura através dessas plataformas como iFood, Uber, um discurso de empreendedor de si. Isso aí tem, isso é óbvio que tem, é óbvio que existe. É um processo de abertura para a autoexploração. Né? Me senti uma espécie de orgulho mediante disso e uma certa ilusão de mediante uma falsa autonomia. Mas existe uma potencialidade aqui que ele chega a enxergar aqui, mas aí ele desvia um pouco quando ele vai exaltar a ideia de trabalho mistificado, de certa forma, porque isso dentro do marxismo é um grande pecado, no meu entendimento, né? Através dessa ideia de autonomia do trabalho, por vezes termina se confundindo, né, o trabalho propriamente dito como existência, no sentido complementar, tá? No sentido mais geral, tá? Não no sentido existencial, meramente existencial, individual, como por muitas vezes atribuíram ali ao Sartre, quando ele estava falando de existencialismo, os próprios marxistas, né? Mas existencial no seu sentido integral, no seu sentido social, no seu sentido econômico, social, e quando eu falo de econômico, não no sentido economicista, né, de economia como ciência separada, né? Algo que Marx também criticou. Mas do ponto de vista de pensar essa condição de vida como essa integralidade já como trabalho, e mediante disso, né, desmistificar essa duplicação da imagem do trabalho por uma ideia de venda de força de trabalho ou de empregabilidade, sacou? Não, mas é porque a geração Z não quer trabalhar. Dane-se, realmente o pessoal não quer mais trabalhar, e daí? Saca? Não é pecado isso, entende? Parece que desvia-se porque o cara tá numa plataforma aí do YouTube, né? Como pessoa pública, professor, tá incentivando a galera, entre aspas, a vagabundagem, né? Parece que tem um grande outro ali na mente dele dizendo, olha, cuidado, né? Por terreno onde você tá pisando, né? Você pode ser vendido como agitador. Então, caminhe nas bordas dos limites que sejam minimamente aceitáveis no seu discurso. Saca? Mas tem uma potencialidade aí que é justamente dizer assim, esse modelo de sociedade não serve. Não é ficar esperando a grande estrutura da sociedade ruir como um todo. Isso já é um aspecto de ruptura importante, né? Dentro dos seus delineamentos, né, sociais, em sentido amplo, isso já é um aspecto de ruptura. Dizer trabalho a partir de hoje não, e ainda mais esse tipo de trabalho. E outra coisa, não acho que exista uma espécie de organização das empresas privadas para promover esse esvaziamento, esse descontentamento dessas pessoas para poder oferecer trabalhos mais precarizados. Eu acho que é exatamente o contrário. Já há uma espécie de desespero por preencher essas vagas no momento, o que o processo de automação tecnológica um pouco sana isso em determinados ambientes. Mas a pessoa realmente não quer mais trabalhar nesse tipo de condições insalubres, que é o trabalho precarizado como um todo, né? Então prefere fazer qualquer coisa que o vale, por muitas vezes consegue um pouco mais de grana, um pouco mais de saúde mental, fazendo qualquer coisa que o valha, vendendo uma pipoca no metrô, e eu tô falando sério, não tô brincando, sacou? Ou se tiver condições, se submeter a
a entrega de iFood ou rodar de Uber, que aí já tem um outro rolê, uma outra especificidade, que já é uma espécie de cooptação também, para preservar essa espécie de autonomia, uma certa qualidade de vida, né? E uma espécie de saúde mental, resquicial, mas uma espécie de saúde mental ainda. Porque esse tipo de trabalho, esse tipo de vínculo, de relação, de exploração, através do trabalho ligado a empresas privadas, repito, ele está pelos seus dias contados. Entendeu? Então é algo que eu já venho dizendo há bastante tempo. Esse trabalho, essa lógica de superexploração, não vai levar a nada. Então o negócio é simplesmente dar um jeito de ter o que comer e ter onde morar. O resto a gente vai se virando. Fica na casa dos pais até os 50 anos. Uhum. Porque não consegue sair. Porque para sair teria que sujeitar uma série de coisas que, somados os prós e os contras, a galera prefere não fazer. Não rola. Então é uma falência do capitalismo nesse sentido, de convencer as pessoas de que elas têm que se matar trabalhando. Eu digo isso sempre, nós trabalhamos mais que um servo medieval. Um agravante, o servo medieval não tinha esse violento processo de alienação do trabalho, ele tinha acesso ao produto do seu trabalho. Tinha um trabalho mais sazonal, épocas do ano trabalhava muito mais, outras épocas era muito mais tranquilo. Era uma vida miserável porque faltava tudo. O básico era escasso. Mas ele tinha acesso ao produto do seu trabalho. Hoje a gente trabalha 10, 12, 14 horas por dia, não tem acesso ao produto do nosso trabalho, o dinheiro que a gente ganha não é suficiente nem mesmo para garantir um teto e o alimento. É lógico que isso vai frustrar, é lógico que isso vai gerar uma reação. Eles têm que ter uma vida estimulante. Vem o Mark Zuckerberg, que antes para nós era a representação da vida ascética, modesta, de ascese, de trabalho duro, e te mostra como ele é descolado, feliz e bem-sucedido. Ele não só trabalha, ele passeia, ele viaja, ele tem um casamento legal. A próxima geração sempre quer romper com a anterior. É sempre assim. No meu curso de Sociologia, eu mostro isso com a maquiagem. Nos anos 50, eu me mostro feliz, sorrio muito e uso maquiagem forte na boca. Nos anos 60, então, eu vou ficar com uma cara de bosta. Eu não vou sorrir, eu não vou usar maquiagem forte na boca. Agora, eu uso muita maquiagem, mas nos olhos. Se eu usei muita maquiagem nos anos 60, agora nos anos 70, eu vou estar com menos maquiagem. Se nos anos 70 eu usei pouca maquiagem, nos anos 80 eu vou usar muita maquiagem. Então, aqui ela viu que vai entrar no outro rolê sobre comentário sobre moda, estética, né? No sentido que eu acho que é bem por aí mesmo. Há uma espécie de inflação e declínio referente a determinados paradigmas, inclusive na moda e na estética, que visa romper ou oscila entre determinados polos de opostos que se promovem dentro de um contexto epocal, que desenvolvem-se de uma maneira meio que, entre aspas, natural, não determinista, tá? Mas como um movimento de investimento econômico social em sentido amplo, institucional, inclusive, como práticas de sociabilidade, né? Aí depois ele vai comentar, não acho que é bem assim, porque tem uma espécie de cooptação aí, comercial do capitalismo, mas, meu amigo, o que é que o capitalismo não coopta, né? O capitalismo cooptou, inclusive, o comunismo aqui no YouTube como ímpeto de monetização e de lucro. Então, sim, isso é feito, mas perde de vista uma observação mais complexa da questão que eu não vou adentrar aqui. Mas enfim, o trecho mais importante que eu queria ressaltar era esse, né, sobre a questão do vínculo empregatício ligado a empresas privadas, que na minha percepção, há bastante tempo já se torna cada vez mais insustentável, e sim, realmente as pessoas não querem mais se submeter a isso. Não é só a geração Z, ninguém quer trabalhar assim, mas muitas pessoas já assumiram o risco de viver por sua própria conta, porque apesar de que isso seja por vezes uma espécie de assombro majoritário, mas isso também traz um certo alívio em determinados aspectos de não estar sendo movido como uma mera peça de tabuleiro que se mexe de um lado para o outro sem um mínimo de autonomia. E eu acho que é uma potencialidade de ruptura, de ruptura localizada de determinadas questões que sustentam esse modelo geral de sociedade, e um deles é essa ideia de trabalho que por muitas vezes é sacralizada até mesmo pelos marxistas. Então falta observar, falta um olhar mais profundo, concreto para essa questão,
né, que envolve, inclusive, a dinâmica, né, de uma possível reelaboração da lógica econômica como um todo, uma socialização da lógica econômica como um todo, vide pensar, inclusive, a médio prazo, uma subsistência mínima para toda a população, porque não falta a possibilidade de engendrar isso, né? E haver uma espécie de retroalimentação econômica mesmo dentro de um sistema capitalista, no sentido de uma renda básica universal. O que é que você acha disso? Como é que você compreende? Você acha que esse é o caminho? É uma ruptura inexorável? Não se sustenta mais esse tipo de vínculo empregatício? Esse tipo de ideia de trabalho? O que é que você acha dessa sacralização da ideia de trabalho por parte dos marxistas? Comenta aí, deixa a tua opinião, se inscreve no canal, considera apoiar o nosso canal no Pix que segue aí na descrição, tá? E deixa o like, compartilha e valeu, até a próxima. Então vamos